E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Humberto, eu sou pastor presbiteriano, trabalho com a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eu trabalho no norte da Itália, numa cidade chamada Legnano, e nós temos a nossa igreja que está sendo plantada aqui. Temos uma outra igreja que a gente começou numa cidade próxima chamada Brescia, e nós estamos então aí no epicentro de toda essa crise em relação a essa questão do vírus, no caso desse coronavírus que está afetando o mundo inteiro. E eu gostaria então de compartilhar com vocês uma palavra de esperança e falar um pouco da minha percepção, da minha vida em relação a tudo isso aqui. Eu gostaria então de compartilhar com vocês uma experiência de um profeta nas Escrituras que passou por uma experiência muito semelhante a essa nossa, não? O nome dele é o profeta Elias, está em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia não diz exatamente que o profeta Elias teve um quadro clínico de depressão, mas a gente sabe que num determinado momento da vida dele, ele foi atingido, afligido por uma profunda aflição. E o profeta então ficou deprimido. Ele desejou a própria morte. Quando a gente busca nos comentários bíblicos uma resposta para isso tudo, nós não temos elementos suficientes no texto bíblico que indicam um quadro clínico incontestável de depressão. Alguns outros comentaristas, eles sugerem que os sintomas enfrentados pelo profeta Elias é um quadro de descontentamento, um quadro de ansiedade. E isso, de alguma forma, é um indicativo de que houve um quadro de depressão na vida do profeta. Mas parece que a depressão ainda é algo que tem muitos tabus e mistérios envolvidos por trás disso tudo. Desde a causa até a extensão do seu impacto na pessoa doente. A gente sabe que todos os seres humanos, em um momento das suas vidas ou outro, vão passar por momentos de grandes tristezas, vão passar por grandes momentos de ansiedades e vão enfrentar de alguma forma um quadro transitório ou prolongado de depressão. Esse tipo de tristeza transitória, ele é distinto do quadro patológico, crônico, recorrente. As pessoas que não possuem depressão, eles acabam superando tudo isso, acabam superando a tristeza, acabam superando a aflição, a ansiedade. Já as pessoas que sofrem de depressão, num quadro patológico, eles vão estar constantemente afligidos. Diante disso, muitos intérpretes bíblicos sugerem que provavelmente o profeta Elias ele passou então por uma tristeza transitória, já que nas demais referências bíblicas ele não parece sofrer de uma tristeza crônica. Por que Elias ele passou por esse quadro depressivo? O profeta Elias ele ficou deprimido por causa de uma série de fatores. Ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Israel, mas no seu tempo o povo israelita estava vivendo o auge da idolatria. A nação estava completamente corrompida politicamente, moralmente e espiritualmente. O rei Acabe, ele tinha se casado com a princesa Jezabel dos Sidônios, e Jezabel era uma mulher devota de Baal-Mecarte. Ela trouxe então para dentro de Israel o culto a todas essas divindades pagãs. E no meio de todo aquele ambiente de prostituição espiritual, o profeta Elias desafiou os profetas de Baal e os matou no Monte Carmelo, em 1 de Reis 18:40. Sabendo disso, Jezabel prometeu vingar os seus profetas.
e matar o profeta Elias. E o profeta, então, ele temeu por sua vida, ele fugiu para o deserto, e foi nesse contexto que ocorreu o episódio onde popularmente se define como uma situação, um quadro de depressão do profeta Elias. Essa ameaça de Jezabel, essa situação desanimadora de Israel para uma pessoa que tinha um enorme zelo pelo nome do Senhor, fizeram com que o profeta Elias ficasse desanimado, deprimido, ansioso. Eu creio que o profeta perdeu as esperanças. Curiosamente, o homem que naquele tempo era o porta-voz de Deus na terra, acabou fixando os olhos nas circunstâncias essas terrenas. Ele não olhou para a soberania do Senhor. E a gente pensa então aqui nas Escrituras quais foram os sintomas do profeta Elias. Ele teve muito aflito no deserto. Essa coisa do deserto na Bíblia é uma coisa que a gente tem que refletir, né? Porque é justamente no deserto onde a gente tem que enfrentar os nossos grandes fantasmas. É no deserto onde nós temos que enfrentar os nossos grandes inimigos. E na maior parte das vezes é no deserto que nós vemos que tudo isso são nada mais e nada menos que fantasmas que nós mesmos criamos, que nós mesmos estabelecemos. São aqueles deuses que deveriam ter sido, que devem ser eliminados constantemente da nossa própria vida. E muitas vezes é no deserto que a gente vê quais são os sintomas que a gente deve encarar, situações que a gente tem que enfrentar. E Elias, ele demonstrou certos sintomas que são comuns em pessoas depressivas. Elias, ele apresentou algumas situações assim de alteração comportamental, como por exemplo, aquela tentativa de se isolar. E a gente nota aqui que o profeta então ele entrou dentro de uma caverna. Está lá em 1 de Reis 19:9. Ele não tinha vontade de sair da caverna. Ele apresentou também alterações no seu quadro de humor. Ele demonstrou grande descontentamento, desesperança, desinteresse pela vida, e ele pediu: toma agora, Senhor, a minha alma, em 1 de Reis 19:4. Elias também apresentou baixa autoestima. Ele expressou um sentimento de culpa, de inutilidade. Isso explica a declaração dele quando ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais, em 1 de Reis 19:4. E o fato de Elias se apresentar também sonolento, isso nós notamos em 1 de Reis 19:5 e 6. Essa sonolência, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Essa sonolência do profeta leva algumas pessoas a pensarem que talvez ele tenha apresentado ou vivido ou experimentado alterações no sono, e aparentemente ele estava inquieto com certos pensamentos que se repetiam incessantemente dentro da sua própria mente. A gente nota isso tudo no versículo 10 do capítulo 19 do livro de 1 de Reis. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares e mataram seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Ele repete isso no versículo 14. Parece que Elias ele encarou uma forma de solidão. Ele disse: só eu fiquei sozinho. Então, no meio disso tudo, nós notamos hoje que toda essa crise que o mundo tem vivido, ele tem trazido esse tipo de situação também para a minha própria vida. Então, o fato de se sentir isolado. Então, eu me lembro que os maiores fantasmas que eu enfrentei aqui na Europa foi no inverno. Isso foi no início. Isso daí já ficou para trás há muito tempo. Aliás, o inverno é um período que eu mais gosto na Europa, mas era o período que no início me trouxe grande sofrimento. E eu tive que encarar situações que apareciam na minha própria vida, uma depois da outra. E eu não esperava
que eu iria viver por uma situação semelhante a essa que a gente está vivendo, que você está vivendo, que eu estou vivendo aqui. Então, essa situação, ela trouxe novas situações na minha vida, novos fantasmas que eu estou lutando, e acredito que com a graça do Deus soberano, sem dúvida nenhuma, nós vamos superar. E Ele vai nos dar toda a sua graça. Eu mando um grande abraço para vocês. Não deixem de orar por nós que estamos no campo, espiritualmente, materialmente, e não deixe também de contribuir. Faz o esforço, não deixa de socorrer os missionários que estão anunciando o Evangelho. Um grande abraço, queridos. Muito obrigado por me ouvir. Bendito seja Deus, que não nos entregou na mão de nossos inimigos. E se não fosse o Senhor, certamente eles nos teriam consumido. Aleluia! Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, certamente já teriam nos devorado. Sua ira acendeu-se contra nós. As mais poderosas ondas nos teriam afogado, as mais fortes correntezas pra bem longe nos levado. Se não fosse o Senhor, bendito seja Deus que não nos entregou nas mãos de quem nos perseguia. Tal como o pássaro, nossa alma escapou do laço do passarinheiro. Pra longe voarei, bendito é o Senhor. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, certamente já teriam nos devorado. Sua ira acendeu-se contra nós. As mais poderosas ondas nos teriam afogado, as mais fortes correntezas pra bem longe nos levado. Se não fosse o Senhor, bendito seja Deus que não nos entregou nas mãos de quem nos perseguia. Tal como o pássaro, nossa alma escapou do laço do passarinheiro. Pra longe voarei, bendito é o Senhor. Bendito seja Deus que nos fez escapar dos laços do passarinheiro. Por isso podemos voar pra longe. Bendito seja Deus que não nos entregou nas mãos de quem nos perseguia. Tal como o pássaro, nossa alma escapou do laço do passarinheiro. Pra longe voarei, bendito é o Senhor. Bendito seja Deus que não nos entregou nas mãos de quem nos perseguia. Tal como o pássaro, nossa alma escapou do laço do passarinheiro. Pra longe voarei, bendito é o Senhor. Bendito, bendito, bendito seja Deus, bendito seja